Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite. É um prazer estar na sua companhia. Hoje é o princípio de fim de semana. Para a semana vamos ter, portanto, um fim de semana mais prolongado, não é? Sim, é o já fim estão de semana a do começar a Memorial preparar Weekend. as sardinhas, as febras, aquilo que vocês já não fizeram durante este ano, não é? E vamos ter aqui as habituais notícias, temos desporto, a linha aberta. Portanto, vamos já começar com uma notícia importante. Já há acordo para o passaporte verde para circular na Europa e estará pronto no fim de junho. O documento, agora chamado de Certificado Digital Europeu Covid, vai facilitar as viagens dos europeus e será gratuito, seguro e acessível a todos. A lei de entrada em vigor está marcada para o dia 1 de julho. As instituições europeias chegaram a um acordo sobre o certificado digital da União Europeia para a Covid-19. O documento deverá estar operacional no início de julho. Os europeus que forem vacinados, estiverem recuperados da doença ou tiverem um teste negativo, deverão poder viajar dentro da UE. O objetivo é acelerar a livre circulação e levantar todas as restrições para as pessoas que possuam o certificado, exceto se houver razões para voltar a diferentes tipos de medidas, com base na situação sanitária e não por outras razões. A Comissão Europeia irá disponibilizar mais 100 milhões de euros para a compra de testes PCR. Isso permitirá aos Estados-membros tornarem-nos mais acessíveis aos viajantes. Os países poderão decidir se permitem ou não a entrada de pessoas que tomaram apenas a primeira dose. Para as que tomaram as duas da vacina, não deverá haver entraves. É muito importante dizer que é com 2 doses que se está totalmente vacinado, mas no certificado colocaremos todas as indicações, que tipo de dose, quando foram tomadas, e assim será possível para o Estado-membro aceitar essas pessoas. Mas para que haja uma obrigação que o faça, é necessário que se tenha sido vacinado com as 2 doses. Mas haverá exceções à regra, entre elas se a situação pandémica o exigir. Apenas excepcionalmente, os Estados-membros terão o direito de impor restrições unilaterais caso a evolução epidemiológica o exija, e apenas no quadro das regras gerais europeias. E serão obrigados a comunicá-las 48 horas antes aos restantes Estados-membros e à Comissão Europeia, que informará o Parlamento. O certificado digital não dará direito automático às pessoas imunizadas com vacinas não autorizadas pela EMA, como as chinesas e russas utilizadas na Hungria. Nestes casos, cada Estado-membro decidirá se aceita ou não estas pessoas no seu território. Bem, isto é a União Europeia a fazer o seu trabalho de casa, mas isto não vai chegar aos Estados Unidos, Rick. Sim, porque estamos a falar de um mundo completamente distinto e aqui os Estados Federais não estão de acordo nesse passaporte. O que significa que nos próximos dias, quando for autorizada a viagem dos turistas americanos à Europa, será minimamente com o tal teste de 72 horas antes. Correto. Não estou a ver outra coisa. E antes de avançarmos, Luís, é importante entender o timeline. Todos os embaixadores aprovaram essa medida. Agora, para a semana, irá haver, portanto, será apresentada no plenário europeu e deverá ser completamente aprovada até o dia 10 de junho para entrar em efeito no dia 1 de julho. Portanto, a notícia que ontem avançámos faz todo o sentido. Isto estamos a prever Só já não o que sabíamos a data. A data que já sabemos agora, Exatamente. portanto. Portanto, e sabe que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que turistas dos Estados Unidos devem ser em breve, como disse agora o Ricky, autorizados a entrar na União Europeia. Por enquanto, as viagens diretas aos países do bloco seguem restritas a razões de comprovada necessidade. Com o rápido avanço da vacinação nos Estados Unidos, o país já iniciou a imunização de todos os grupos e chegou a 200 milhões de vacinados. A líder da União Europeia disse que a flexibilização dependerá também da queda dos casos e mortes por Covid-19 no continente. Ursula não deu detalhes sobre quando poderá acontecer,
mas tal irá ou poderá acontecer nas próximas semanas. Ainda segundo a Presidente da Comissão Europeia, acontecerá porque todas as vacinas adotadas nos Estados Unidos, a Pfizer, a Moderna e a Johnson & Johnson, são aprovadas também pela Autoridade Sanitária da União Europeia. O que é uma ótima notícia para que essa abertura possa acontecer. A taxa de vacinação em toda a Europa tem vindo a aumentar significativamente. No entanto, a Organização Mundial de Saúde pede que se mantenham todas as precauções e que não se baixe a guarda. As taxas de vacinação estão a aumentar rapidamente em todos os países europeus. Em Itália foram administradas até agora 29 milhões de doses. É o quarto país do mundo em doses aplicadas por cada 100 pessoas, apenas atrás do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Alemanha. Apesar da campanha de vacinação avançar rapidamente, a OMS renova o apelo para que as pessoas não baixem a guarda. Todas as variantes do vírus da Covid-19 podem ser controladas da mesma forma, com medidas de saúde pública e sociais, e todas as variantes que surgiram até agora respondem às vacinas disponíveis e aprovadas. Temos de continuar a ter cautela e repensar ou evitar as viagens internacionais. As vacinas podem ser uma luz ao fundo do túnel, mas não podemos ficar cegos com essa luz. Em Southampton, o MSC Virtuosa, um dos maiores navios de cruzeiro da Europa, acolheu os primeiros passageiros para um cruzeiro de 4 dias no Canal da Mancha. O primeiro desde que a pandemia começou no Reino Unido. A bordo estavam 1000 passageiros. E para se preparar para a época turística, o município de Sitges, uma cidade na costa catalã, realizou uma experiência isolando 400 pessoas durante algumas horas, num dos bairros mais frequentados por turistas. Após um rápido teste, quando entraram, puderam desfrutar da vida noturna durante algumas horas. Dentro de 6 dias, serão novamente testados para monitorizar a incidência do vírus no grupo. Em Portugal, o número de internamentos em enfermaria e cuidados intensivos continua a descer. Já a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade registaram uma ligeira subida. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 3 mortes e 559 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o país já registrou mais de 17 mil mortes e cerca de 845 mil casos de infecção. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 207 doentes em enfermaria, menos um do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 55 doentes, menos 3 do que ontem. Os dados indicam ainda que mais 462 doentes foram dados como recuperados e que há mais 790 contactos em vigilância. Por regiões, o norte do país acumula mais 166 casos e uma morte. Lisboa e Val do Tejo reporta mais 277 contágios. O centro do país contabiliza mais 37 infecções e uma vítima mortal. O Alentejo conta com mais 5 infectados e o Algarve soma mais 22 casos e uma morte. Nas regiões autónomas, os Açores reportam mais 20 contágios e a Madeira registra mais 32 infecções. Quanto à incidência do novo coronavírus, a nível nacional aumentou de 51,4 para 52,6 e no continente de 48,3 para 49,5 casos de infecção por 100 mil habitantes. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, também sofreu uma ligeira subida de 1,02 para 1,03 no quadro nacional e de 1,01 para 1,03 no continente. E poderemos referir que este aumento poderá ter a ver com os festejos do Sporting e também as celebrações de Fátima. Portanto, há que manter a guarda, como referimos anteriormente. E por isso é que foram, e hoje a informação é de hoje, foram cancelados ou adiados todos os concertos que estavam agendados para este ano. O Nós Alive, o Rock in Rio, todos eles foram adiados para 2022. Sim, porque agora vai haver também um período em que temos que digerir e saber como enfrentar a pandemia. Bem, e agora vamos falar em New Jersey, que espera que o governador Phil Murphy levante restrições no que diz respeito à utilização de máscaras por pessoas vacinadas em ambientes e espaços interiores. Com a queda da transmissão do novo coronavírus e o aumento das taxas de vacinação, Murphy planeia anunciar a decisão na próxima segunda-feira, que deverá entrar em vigor a 28 de maio, véspera do Memorial Day Weekend.
Aqui no Garden State, mais de 4 milhões de residentes estão agora totalmente vacinados, representando cerca de 45% da população do Estado, e cerca de 57% dos residentes receberam pelo menos uma dose de vacina. O Estado de New Jersey espera ter 70% da população vacinada até ao final do mês de junho. O Mayor Ras Baraka assinou hoje uma ordem executiva que permitirá que os restaurantes de Newark, atenção, operem esplanadas mediante algumas restrições. Também permite que os restaurantes permaneçam abertos até às 2 horas da madrugada e os restaurantes ao ar livre até à meia-noite. A música deve terminar às 22 horas no exterior. Além disso, a ordenança exige que máscaras sejam usadas em todos os momentos, exceto ao comer ou beber, ou em lugar onde a pessoa esteja sozinha ou entre pessoas que a pessoa sabe que foram totalmente vacinadas. A ordem executiva entra em vigor imediatamente e terminará em 31 de outubro de 2021, a menos que seja prorrogada. I signed an executive order today. Indoor dining establishments can stay open until 2 a.m. Outdoor dining has to stop at midnight, and all music ends outside at 10 p.m. No music outside at 10 p.m. Face coverings must be worn except when you're eating or drinking, or you're in a space by yourself, or you're among individuals that you know have been fully vaccinated. You were individuals that you know have been vaccinated, you are okay to not wear your mask as well. We're urging large indoor and outdoor venues to implement mandatory or implement a kind of mandatory combination of vaccine and testing policy. Should people showing proof of vaccination or proof of a negative test. This executive order took place effect yesterday and will end on October 31st unless it's rescinded or extended. O condado de Essex organizou mais uma campanha de vacinação no Independence Park. Cerca de 200 residentes tiveram a oportunidade de escolher entre a vacina da Moderna e da Johnson & Johnson. O sucesso da iniciativa foi evidente e a mesma vai ser repetida. O condado de Essex, em parceria com várias organizações locais e também o escritório da deputada Eliana Pintor Marim, organizou mais uma campanha de vacinação no Independence Park. Cerca de 200 de residentes tiveram aí a oportunidade de receber a vacina. No es una vez más, es la tercera, la cuarta vez. Hemos participado con iglesias en nuestras comunidades anteriormente. Estamos intentando hacer una agenda pública con un desarrollo con la comunidad para tener acceso para nuestras familias. Si vives en el Ironbound, si vives en el norte de Newark, en el parte central, la misión de nosotros ahora es tener una meta que podemos ofrecer la vacuna para todos que están interesados. Si no tienes acceso a un vehículo y no puedes ir en coche, queremos estar cerca de tu casa para que tú te sientas cómodo, para que hagas las preguntas, para que te inscriben, para que se vacunen. O papel das organizações locais foi preponderante para o sucesso da iniciativa. Muito importante. Veja, semana passada o governador anunciou que nosso estado tem 9 milhões de habitantes, mas somente 3 milhões vacinados. Então, agora, se grande parte desse pessoal fosse vacinado, talvez hoje a gente nem precisaria mais usar máscara, o distanciamento social poderia ser relaxado. Muito importante. A Igreja Epifania, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer e vamos continuar a fazer. Esta campanha teve a particularidade de não ser obrigatória uma marcação prévia, de modo a atrair mais residentes e alguns setores da comunidade, onde uma marcação poderia ser um entrave. E nós temos de achar que quando a gente vem às comunidades e agora temos de aceitar pessoas que vêm sem registração, está a funcionar melhor, porque muitas pessoas não têm acesso ao telefone, não podem fazer por o internet, então está a ser um pouco mais fácil para as vacinas vir às pessoas. Os residentes tiveram a oportunidade de escolher entre a vacina da Moderna, más que todo para poder no utilizar la mascarilla, para sentirme mejor, para no contagiar a mi familia. Esas serían la razón por la que tomé la vacuna. Que vacuna recebeste? ¿La Moderna o la Johnson & Johnson? La Moderna. ¿Por qué decidiste por la Moderna? Por todos los efectos secundarios que tiene la Johnson & Johnson, que ya están comprobados, la verdad. Entonces, prefiero la Moderna.
E consoante as necessidades, também a vacina da Johnson & Johnson. Johnson. Porquê é que decidiram tomar essa vacina? Só tomar uma. Para tomar uma só. Só. Não quero mais nenhuma. É para isso mesmo. Foi difícil conseguirem o apontamento? Não, fui pela igreja. Qual igreja? Esta. A Epifânia? Epifânia. Cheguei lá, pus lá o meu nome e o nome da minha mãe, quando eu estive aqui numa missa. Rapidamente, depois cheguei aqui, perguntaram se eu estava, como é que se diz? Resistado, e eu disse, eu não resistei em papéis nenhuns, mas dei o meu nome na igreja e disseram, está ok, é o principal, mas nada. Porquê é que decidiu por tomar a da Johnson? Porque para me proteger, como boa Portugal. É mais prático não ter que voltar cá outra vez. Yeah. O que é que acha de ter aqui as vacinas mesmo no bairro? É bom para a gente não andar por aí à procura delas, não. A iniciativa foi bem recebida por muitos dos residentes da área. Apelava a todo o pessoal que se vacinasse, porque estando todos vacinados é melhor para a população toda que não contagiam uns os outros. Porque se uns estão vacinados e outros não estão, ninguém sabe quem é que está vacinado, quem não está, qual é o que está contaminado ou que não está. E pode contaminar o outro, está a compreender, estando na sociedade. E assim, da maneira que estávamos mais livres desta pandemia que está quase, com a graça de Deus, está quase a ir embora. Iniciativas desta natureza são sempre bem-vindas e será fundamental continuarem a acontecer no futuro. Esta comunidade é talvez a comunidade mais importante, uma das mais importantes da cidade. Por isso há muita atividade cá em baixo, we're very active down here. Aqui voltamos outra vez e vamos cá voltar quantas vezes são necessárias. Não é a primeira vez que estamos cá, vocês já sabem, e esperamos hoje mais ou menos 200 pessoas, oxalá que sejam mais, mas vamos cá voltar, para daqui a 2 semanas vamos cá outra vez, até que estar toda a comunidade tem que participar, tem que se vacinar. No final, a missão foi cumprida e o bairro Leste, uma vez mais, mostrou-se determinante nesta luta que todos nós travamos no combate à pandemia e que tem nas vacinas a única solução para uma vitória pela qual todos esperamos. E o bairro Leste já é determinante nestas coisas, não é verdade? Sim, Luís, determinante por várias razões. Para além de ser o bairro com mais vacinados, é também neste momento o bairro com a menor taxa de positividade em toda a cidade de Newark, 13% abaixo da taxa de positividade determinada em 3 dias, que é de 4,58%. Quando já tivemos 50%. 50%. Quer dizer que estamos a seguir à risca aquilo que tem que ser feito. E é bom que o Mayor também olhe para isso. Então, e qual é a próxima iniciativa, a próxima sessão? No dia 5 de junho, no Sport Clube Português, numa iniciativa do St. James Health, com o vereador Augusto Amador e outras identidades da cidade, o Sport Clube Português, o emblemático espaço, vai abrir as suas portas para uma campanha de vacinação. Depois, no fim de semana seguinte, será a vez de o Benfica novamente dar a segunda dose e depois, uma semana depois, as pessoas que foram hoje vacinadas terão também a oportunidade de receber a segunda dose. Portanto, a cidade de Newark, fica a saber, continua a sua campanha de vacinação e, de acordo com o Mayor de Newark, são precisas 47 mil vacinas para atingir a imunidade do grupo. As of May 19th, 48% of adults and Newark residents have had at least one shot. 48% of all adults in Newark have had at least one shot, and 35% are totally and fully vaccinated. We need approximately 47,000 more people to be vaccinated in order for us to reach that number that they're calling herd immunity. We need 47,000 more people to be vaccinated. Portanto, se está em dúvida, não espere mais, vacine-se. Os vacinados em Nova Iorque arriscam-se a ganhar a lotaria. O programa piloto oferecerá prémios que podem chegar aos 20 milhões de dólares e decorrerá nos dias úteis da próxima semana. As pessoas que sejam vacinadas contra a Covid-19 no local de vacinação estatal em Nova Iorque na próxima semana vão receber uma raspadinha da lotaria que as habilita a prémios que podem atingir os milhões de dólares. O programa piloto oferecerá prémios que podem chegar aos 20 milhões de dólares e decorrerá nos dias úteis da próxima semana. As raspadinhas serão distribuídas nos 10 espaços de vacinação geridos pelo Estado, afirmou esta quinta-feira o governador Andrew Cuomo,
empenhado em aumentar as taxas de cobertura vacinal. O governador disse ainda que há uma hipótese em 9 de ganhar um prémio de raspadinha em Nova Iorque, ao qual se estão a juntar já outros estados, incluindo o estado do Ohio, com incentivos semelhantes à lotaria. Apenas os residentes com 18 ou mais anos são elegíveis, de acordo com um comunicado de imprensa. Nova Iorque também planeia instalar locais de vacinação pop-up em 7 aeroportos de todo o estado para residentes dos Estados Unidos, incluindo trabalhadores dos aeroportos. Nova Iorque vacinou completamente cerca de 43% dos seus 20 milhões de residentes, acima da média dos Estados Unidos, que se cifra nos 37%. Ainda assim, como disse que o ritmo das vacinações abrandou, passando de uma média de 216 mil inoculações em abril para 123 mil em maio. Mas em Nova Iorque tudo parece também estar a rolar sobre rodas, tal como aqui em Newark. Esperemos que continue assim. De acordo com as autoridades sanitárias da Califórnia, citadas pela Associated Press, o número cada vez mais reduzido de infecções contabilizadas e o avanço da vacinação justificaram a decisão de levantar as principais medidas implementadas há vários meses para mitigar a propagação do vírus. Por isso, a partir do dia 15 de junho, deixa de ser necessário praticar o distanciamento físico entre pessoas e os estabelecimentos, como, por exemplo, os restaurantes, podem funcionar com a capacidade máxima. Contudo, a utilização de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, as máscaras, vai continuar a vigorar, uma vez que as autoridades californianas não querem o relaxamento absoluto, que poderá conduzir ao aumento substancial das infecções. As fronteiras terrestres entre o Canadá e os Estados Unidos, isto é uma pergunta que nos tem feito muita gente para aqui, quando é que abrem as fronteiras, vão continuar infelizmente encerradas até pelo menos ao dia 21 de junho. O baixo número de canadianos completamente vacinados é a principal razão. As fronteiras terrestres entre o Canadá e os Estados Unidos vão manter-se encerradas pelo menos até ao dia 21 de junho. O último período de restrições, o 13º, terminava hoje, mas as autoridades dos dois países resolveram estender essa restrição por mais um mês. A decisão tomada por ambas as partes tem muito a ver, segundo informações por nós obtidas, em relação ao número de canadienses já vacinados. E, possivelmente, essa abertura de fronteira só acontecerá quando a população canadiana estiver pelo menos 75% vacinada. De momento, 46% dos canadianos já receberam uma dose da vacina, mas a percentagem de pessoas completamente vacinadas com as 2 doses é muito reduzida e o Canadá é o 91º país no ranking de vacinas no mundo. A medida hoje tomada é um forte revés, já que durante a última semana as autoridades dos dois países discutiram opções para que essa abertura de fronteiras pudesse ser uma realidade. No momento em que se discute também as aberturas de fronteiras na Europa, abrir a fronteira com o país vizinho, com o Canadá, seria uma medida vista com muito bom grado pelos residentes norte-americanos. Mas esperaremos agora até ao dia 21 de junho para saber até quando essa restrição se vai manter. Ricky, tu estiveste hoje em contacto muito direto com esta notícia da abertura, da possível abertura das fronteiras dos Estados Unidos com o Canadá. É importantíssimo, porque há uma quantidade de gente que vive deste lado e tem familiares do outro. Não podemos só pensar em Nova Iorque, em New Jersey, mas sim no Texas, na Califórnia, New Hampshire, que é uma forte comunidade Maine. Portanto, também. é muito importante e também já não falta muito, 21 de junho, não é? Não falta muito. O problema que se passa é que neste momento o Canadá, tal qual como o México, porque na fronteira do outro lado, como nós dizemos, do oeste, também temos o mesmo problema. O problema é que há muitas pessoas que já receberam a primeira dose da vacina
mas completamente vacinados. O Canadá está, digamos, na cauda dos países vacinados. Isso é um problema, porquê? Porque essa abertura poderá incorrer em riscos que, neste momento, depois de 14 meses, são desnecessários. Claro. E agora vamos para o Brasil, não é? Sim, o Brasil vai começar a produzir a vacina Sputnik V. O processo de produção vai desde a criação dos ingredientes farmacêuticos ativos até a embalagem do produto final. Os lotes da Sputnik V, produzidos pela União Química, serão exportados para outros países da América Latina, mas ainda não podem ser comercializados no Brasil. A vacina anti-Covid-19 Sputnik V, criada na Rússia, já está a ser produzida no Brasil e vai poder ser distribuída na América Latina, embora, pelo menos por enquanto, não no Brasil, já que a Anvisa, a agência reguladora de saúde no país, impede a comercialização do produto, alega que a Rússia não deu informações suficientes. Nós fomos à Rússia, aprendemos a fazer, trouxemos tecnologia, executamos a tecnologia, e aqui está o resultado desse esforço todo. A nossa produção está equacionada, ela está equilibrada, desde IFAs até o invase para 8 milhões por mês, 100 milhões por ano. O primeiro lote já saiu das fábricas da empresa União Química. A decisão da Anvisa de não autorizar a distribuição da vacina russa no Brasil está a ser criticada pela Rússia, que vê na decisão motivações políticas. No Brasil, o processo de vacinação está a decorrer lentamente por falta de vacinas. Hoje, o nosso colega Amadeu Maia foi vacinado. Tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente pelo telefone e ele disse-me que se registrou um momento muito importante que dá a todos muito mais esperança sobre esta questão da vacina. E também nos deu os pormenores sobre o estado da imunização contra a Covid-19 no país. Luís. É isso aí, Luiz, Rick. Estamos agora aqui na fila do drive-thru, aonde a gente está aguardando para começar a entrar numa triagem aqui para fazer aqui a imunização. Vamos lá. Luiz, Rick, estamos chegando no momento onde eu vou tomar a vacina e é um momento emocionante, né? Que a gente desejaria que isso fosse para todo mundo nesse momento. A gente vai lá, gente, agora para tomar a vacinação e vocês acompanhando aí os amigos portugueses, a SPT Television, vocês que estão aí nos Estados Unidos, acompanhando essa vacinação aqui agora. Vamos lá. Vou botar aqui Meio ml é sua dose, tá bom? Meio ml. Ok, certo. Procedimento, a profissional de saúde vai mostrando aí que está fazendo, né? É isso aqui. E a gente agora... Gente, eu queria revelar para vocês que eu tenho um pouco de medo de agulha, viu, Luiz e Rick? Não vou olhar. Ok, obrigado. Qualquer outro tipo de vacina espera 14 dias. E 24 horas sem bebida alcoólica. Ok. Opa. Pronto. Estamos aqui agora em primeira dose e registrando aqui para vocês. Então, gente, a vacinação sendo feita, agora vamos deixar aqui nossos alimentos, que é muito importante
você trazer o alimento e colaborar com essa vacinação solidária. Como a gente falou, existe muitas pessoas em situação vulnerável e é uma forma de você ajudar também, já que a gente está recebendo uma dose de saúde, a gente está recebendo a imunização, nada mais justo que a gente colaborar com as pessoas que estão precisando nesse momento. A gente vai deixar aqui agora, deixando aqui os nossos alimentos. Vacinação solidária, deixe o seu alimento, ajude as pessoas que estão também precisando nesse momento difícil. Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que agradecer muito são os profissionais de saúde que estão desempenhando um trabalho sensacional nesse momento de pandemia. Muitíssimo. Como é seu nome, querida? Márcia. Márcia? Muitíssimo obrigado pelo seu serviço, Márcia. Brigadão. É isso aí, vamos combater o coronavírus com a vacina, gente. Ok, Luiz, ok, Rick, devidamente vacinado com a primeira dose, mas isso não é algo que está sendo comum no Brasil. Pelo contrário, o Brasil, nesse momento, tem 3 problemas, Luiz e Rick, que preocupam muito os especialistas, inclusive com a chegada da terceira onda. Então, a vacinação no Brasil continua a conta-gotas. Eu, por pertencer a um grupo prioritário, consegui fazer essa vacinação minha aqui agora da primeira dose, mas o desejo de nós brasileiros é que essa vacinação não ficasse a conta-gotas e sim fosse feita de uma maneira mais rápida para que o maior número de pessoas possam ser vacinados e possam ser imunizados o mais rápido possível. Luiz, Rick. Olha, pelo menos o Amadeu não desmaiou, não é? Não desmaiou, mas tremeu todo. Tremeu muito, tremeu muito. Grande Amadeu Maia. Exatamente. A taxa de mortalidade causada pela Covid é 2 ou 3 vezes superior às mortes atualmente atribuídas à doença. É a esta conclusão a que chegou a Organização Mundial de Saúde. A mortalidade causada pela pandemia é 2 a 3 vezes maior do que as mortes atribuídas à Covid-19 desde o início da pandemia. Quem o confirma é a Organização Mundial da Saúde. Por ocasião da publicação do relatório anual sobre estatísticas mundiais de saúde, a OMS também indicou que a Covid-19 causou pelo menos 3 milhões de mortes diretas e indiretas em 2020, enquanto o número de mortes atribuídas ao vírus foi de cerca de 1,8 milhões, de acordo com estatísticas oficiais. Os números são assim entre 2 a 3 vezes maiores do que o número oficial de mortes por Covid-19, disse em conferência de imprensa a vice-diretora-geral responsável pelos dados da OMS, Samira Azma. De acordo com os cálculos, a especialista estima que a pandemia já causou cerca de 6 a 8 milhões de mortes diretas e indiretas. A lacuna entre o que os especialistas chamam de mortalidade excessiva ou mortes excessivas e o número oficial de mortes devido à Covid está ligada a vários fatores. Em particular, alguns países estão a ficar para trás no registro de mortes, uma vez que algumas pessoas morrem sem fazer o teste. Outras morreram de outras doenças para as quais não puderam procurar tratamento, seja por medo de ir aos centros de saúde, seja devido a medidas de contenção. Peritos internacionais juntaram-se para tentar prevenir a próxima pandemia. Este é um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde. Com o mundo ainda a braços com o SARS-CoV-2, as organizações internacionais já começaram a pensar como prevenir e melhor lutar contra futuras pandemias. Nesse sentido, o Conselho Europeu adotou uma decisão de apoio ao lançamento de negociações para criar um tratado internacional dedicado à luta contra este flagelo. A ideia de um tratado anda a germinar desde que o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a lançou em novembro do ano passado no Fórum da Paz, em Paris. Um tratado internacional poderia, por exemplo, garantir uma distribuição equitativa de material de proteção e vacinas pelo mundo, em vez do assambarcamento e algum egoísmo dos países mais abastados a que se tem assistido já há mais de um ano. A ideia conta com o apoio de mais de 2 dezenas de países, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, mas ainda não dos Estados Unidos. A criação de um tratado internacional sobre pandemias deverá receber o apoio da Assembleia Mundial de Saúde, órgão decisório da Organização Mundial de Saúde, que reúne na próxima semana. Já sabemos que Joe Biden e António Guterres saúdam o cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas. Biden diz que esta é uma oportunidade para a paz e Guterres saúda o papel do Egito e também do Qatar
no processo de acabar com os bombardeamentos. Chegou ao fim o mais recente episódio de violência no Médio Oriente, com a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, pondo fim a 11 dias de bombardeamentos intensos na faixa de Gaza, que fizeram mais de 200 mortos, e aos lançamentos de rockets por parte do Hamas em direção do território israelita. Mas parece ainda longe a resolução do conflito que dura há várias gerações e que parece eternizar-se entre israelitas e palestinianos. Ambos os lados clamam vitória. O presidente norte-americano Joe Biden diz que esta é uma oportunidade para a paz. Acredito que tanto os palestinianos como os israelitas merecem viver em segurança e beneficiar de medidas iguais de liberdade, prosperidade e democracia. A minha administração vai continuar o esforço diplomático, sereno mas determinado com vista a esse fim. Acredito que temos uma verdadeira oportunidade de fazer progressos e estou comprometido em trabalhar nisso. O secretário-geral da ONU, António Guterres, saúda o papel do Egito e do Qatar na mediação. Saúdo o cessar-fogo entre Gaza e Israel ao fim de 11 dias de hostilidades mortíferas. Estendo as minhas condolências às vítimas da violência e aos seus entes queridos. Agradeço ao Egito e ao Qatar os esforços levados a cabo em coordenação com a ONU para restaurar a calma em Gaza e Israel e peço a todos os lados que respeitem este cessar-fogo. Os sinais de que se trata de uma paz frágil continuam a aparecer. Esta quinta-feira, em Belém, na Cisjordânia, as forças de segurança israelitas envolveram-se em confrontos com palestinianos que participavam numa manifestação de solidariedade com Gaza. Já no ano que vem, moradores e turistas terão um meio de transporte rápido e confortável para viajar entre Miami e Orlando. As obras dos comboios da Brightline já chegaram à metade e devem ser entregues no segundo semestre de 2022. O anúncio foi feito esta semana pela empresa, que calcula 4,2 bilhões de dólares em investimentos privados na conclusão de 170 milhas de carris entre o West Palm Beach e o Orlando International Airport. Mais de 1000 pessoas estão a trabalhar nas obras para a conclusão deste projeto. No total, a Brightline vai criar 10 mil empregos e gerar um impacto económico avaliado em mais de 6 bilhões de dólares, num período de 8 anos, segundo estimativas da empresa. Atualmente, a Brightline tem estações em Miami, Fort Lauderdale e Downtown Miami. A empresa planeia abrir estações em breve em Boca Raton e Aventura. No futuro, a ideia é abrir estações na Disney e em Tampa. Portanto, vamos ter um super comboio, um comboio super rápido a operar, que é uma coisa que não havia, entre Miami e Orlando, porque afinal de contas as pessoas que vêm para Miami, quase todas querem visitar a Disneyland, então alugam automóveis, vão de autocarro, e isto é de facto muito importante para os habitantes e para a economia da Flórida, não é? E agora vamos ao futebol, vamos ao desporto, com notícias interessantes também. Fernando Santos anunciou a convocatória da seleção portuguesa ontem. Os jogadores do Sporting, Pedro Gonçalves, Palhinha e Nuno Mendes, foram as grandes surpresas. Está aí quase a chegar o Euro 2020, que se disputa já a partir do próximo mês de junho. Fernando Santos anunciou ontem a convocatória da seleção portuguesa e com algumas surpresas. Vamos começar pelos guarda-redes. Obviamente, Rui Patrício, o titular absoluto da seleção nacional, foi convocado, tal como António Lopes, o habitual número 2 das balizas portuguesas. A surpresa talvez cairá mais em Rui Silva, que substitui José Sá, que teria sido a escolha mais plausível neste caso, porque é o que tem mais jogos pela seleção nos últimos meses ou até par de anos. Rui Silva fez uma excelente época nos espanhóis do Granada, jogou inclusivamente as meias finais da Liga Europa, tendo sido eliminado pelo Manchester United de Bruno Fernandes nas meias finais. Na defesa, Rafael Guerreiro está presente, tal como João Cancelo, Pepe José Fonte, Rubén Dias, Nelson Semedo, e a surpresa estará mais em Nuno Mendes, o jovem defesa esquerdo do Sporting, que foi convocado, tinha sido convocado pela primeira vez por Fernando Santos nas últimas duas partidas para a qualificação do Mundial de 2022 e foi agora convocado para estar presente no Europeu, que se disputará, como disse anteriormente, a partir do próximo mês de junho. Nuno Mendes
tem feito uma carreira de ascensão meteórica, estreou-se pela equipa principal do Sporting no início da temporada que agora terminou e conquistou o lugar no Sporting de Ruben Amorim e está a ser, obviamente, apontado a colossos como o Manchester City, do qual se fala que terá apresentado ou irá apresentar uma proposta de 60 milhões pela jovem defesa de 18 anos do Sporting. No meio-campo, João Montinho também é uma escolha que me parece consensual entre todos os adeptos do futebol nacional, tal como Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e João Palhinha, que se estreou no último jogo frente à Sérvia de qualificação para o Mundial. É convocado para a fase final do Europeu. Esta sim é uma surpresa porque é um jogador que tem apenas uma aparição pela seleção A de Portugal e agora é presença no Europeu, depois de ter feito também ele uma excepcional temporada ao serviço do Sporting. E aqui o último nome é William Carvalho, uma escolha que poderá ser encarada com alguma dúvida por parte dos adeptos do futebol português, porque é um jogador que disputou poucos minutos esta temporada pelo Betis de Sevilha, mas que é encarado pelo selecionador Fernando Santos como um elemento nuclear na forma como a seleção das esquinas joga e talvez até pela sua presença no balneário. No ataque, André Silva, Cristiano Ronaldo, Rafa do Benfica, João Félix, Gonçalo Guedes. Este também é uma escolha que poucos esperavam, porque é um jogador que fez poucos minutos, mas que acabou bem a temporada ao serviço do Valência. E também Diogo Jota, que se lesionou no último jogo do Liverpool, estava em dúvida, mas foi dado como apto clinicamente e vai ser presença na fase final do Europeu. E a grande surpresa no lote dos avançados e no lote dos 23 de Fernando Santos será mesmo o Pedro Gonçalves, o melhor marcador da Liga Portuguesa. É convocado e, obviamente, na minha opinião, pelo menos, era uma presença que teria que ser quase obrigatória, porque é um elemento diferenciador. Fez uma época excepcional no Sporting, que acabou com a conquista do título nacional, e Pedro Gonçalves, que ainda não tem qualquer internacionalização pela seleção das esquinas, só pode estrear-se ao serviço de Portugal e logo numa fase final do Europeu. Se nos está a ver através do Facebook, diga-nos o que acha desta convocatória, destes 23 nomes que Fernando Santos escolheu para disputar o Euro de 2020, que se disputa em 2021 em virtude da pandemia. Partilhe connosco a sua opinião através do Facebook. Da minha parte, por hoje é tudo e nós vemos na próxima segunda-feira. Pois, eu estou de acordo com esta convocatória, também estás? Sim, estou de acordo, se bem que eu gostaria de ver lá também Paulinho, porque penso que é o melhor avançado a jogar em Portugal. Talvez na próxima convocatória. E vamos agora falar no Benfica. Lucas Veríssimo está fora dos planos de Jorge Jesus e é baixa de peso para a final da Taça de Portugal, que se joga depois de amanhã. O defesa brasileiro saiu lesionado do jogo frente ao Vitória de Guimarães, na última jornada da Liga Portuguesa, e falha ainda a concentração na seleção brasileira, para a qual tinha sido convocado pela primeira vez. Jorge Jesus, que fez hoje a antevisão à partida de domingo frente ao Braga, disse que a ausência do brasileiro vai mudar as suas ideias em relação ao jogo do final da taça. O Wolverhampton anunciou esta sexta-feira a saída do treinador português Nuno Espírito Santo, no final da época. A decisão foi alcançada por mútuo acordo. O treinador sairá 4 anos depois de pegar na equipa, tendo conseguido a subida do Championship para a Premier League, além de 2 sétimos lugares. O jogo de domingo, frente ao Manchester United, será o seu último e será especial, pois marca o regresso dos adeptos ao estádio mais de um ano depois, para o último jogo da época. Portanto, não vamos ter de facto o Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, mas vamos tê-lo com certeza noutra equipa da Premier League. Vamos agora saber o valor do dólar americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. 0,8207, 1,2183 para o euro. 5,29 para o real, 0,18 na venda. E como se prevê um fim de semana fantástico, portanto um sábado e um domingo com calor a apertar, sobretudo domingo, 91 graus, a Catarina Rebimba está prontinha para nos dar essa informação a nível nacional. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 93 graus.
Nova York também com céu nublado e conta com 90 graus. Boston também com céu nublado e 84 graus. Hartford com céu nublado e com uma temperatura de 90 graus. Danbury também com céu nublado e com 89 graus. Miami com céu parcialmente nublado e com uma temperatura de 82 graus. Palm Coast também com céu parcialmente nublado e com 80 graus. Los Angeles com sol e 69 graus. São Francisco também com sol e 57 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, Luís. Portanto, fique por aí, nós já voltamos, já a seguir, já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Especiais da semana do Seabra Foods só na loja da Wilson Avenue. Costela de vaca peça inteira 5,49 a libra. Lombinhos de porco peça inteira 13,49 a libra. Atum Triunfo 2 por $3. Azeite português Chopal litro 4,99. Aldeia queijo Flamengo bola 5,99 a libra. Tomates com rama 49 centavos a libra. Estes são os especiais da semana do Seabra Foods da Wilson Avenue. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Malo Smile USA está agora mais perto de si. Em Elizabeth e Jersey City, a mais avançada clínica dentária é pioneira no conhecido sistema de implante total All-on-4. Mas não é tudo. A Malo Smile USA e a sua equipa médica são especialistas em implantes individuais, pontos, limpezas e muito mais. Tudo o que diz respeito à medicina dentária, só no Malo Smile USA, equipado com a mais moderna tecnologia para tratar da saúde da sua boca. Malo Smile USA. Em Elizabeth e Jersey City, 2 grandes consultórios para um sorriso feliz. Faça como eu. Prefira Malo Smile. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. Então seja muito bem-vindo à Linha Aberta, já sabe, pode falar connosco da forma como habitualmente, não é? Correto, através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Então vamos até aos Açores. Muito boa noite, Linha Aberta. Boa noite. Olá, meu caro amigo. Então, tudo bem? Daqui fala dos Açores. Ótimo. Está em Eu ponta queria de... ir dar um passeio a ver a minha filha, mas ainda tenho papéis, não sei se já posso ir, se não. Há aqui uma série de perguntas para fazer. Portanto, tem alguma documentação americana, de cartão de residente? Já tive, mas já perdi. Já perdi. Vai ter que esperar, possivelmente poderá fazê-lo a partir do dia 1 de julho.
Deveremos saber a data exata, se é possível, entre o dia 7 e o 10 de junho. Mas para já, tudo aponta que a partir de 1 de julho o possa fazer. Está certo? Ok, eu vejo o seu programa todos os dias aqui no Facebook. E onde é que está? De onde é que está? Está em Ponta Delgada ou noutra ilha? Estou no Pico. Está no Pico, que bom. Tem um vinho espetacular. Parabéns, meu caro Edinho, muito obrigado. Ok. Olha, vamos a outra chamada, a linha aberta depois dos Açores. Vamos para onde? Muito boa noite. Boa noite. Onde é que a senhora está a ligar? Ok, estou ligado no Work. Sou a mesma pessoa que ligou ontem por causa das tampas. Das tampinhas. Diga. Eu escrevi mal o número. Pode-me voltar a gente vai lhe dizer isso muito rapidamente. 973. Ok. 336. Ok. 0658. Ok, então. Muito obrigado. É na Warwick Street. Está bem? Ok, então, muito obrigada. continua a colecionar tampinhas. Muito obrigado. Hein? Ok, muito obrigada. Bye. Vamos a uma nova chamada telefónica em linha aberta, hoje portanto, a ir até à meta com mais velocidade, não é? Em sprint. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, eu gostava de entrar na linha, se possível. Já está no ar, diga. Boa noite. Obrigado. Então, como é que nós podemos ajudá-lo? Diga. Como é que nós podemos ajudá-lo? O senhor está no ar, diga. É o Luís que está falando? Sim, e o Ricky aqui ao meu lado. Vá, fale connosco. Não ouça pela televisão, ouça pelo telefone. Vamos a outra chamada, não dá. A próxima chamada, faz favor. Boa noite, linha aberta. Queria falar com o Sr. Luís. Já está a falar connosco. Falar com o Sr. Luís. Já está a falar connosco. Era para eu fazer a pergunta derivada à tropa da África. Temos o seu número de telefone, alguém vai entrar em contacto consigo amanhã, nos próximos dias. Portanto, esteja descansado, está bem? Ok, obrigado. Muito obrigado, eu também. Temos, de facto, todo o interesse também a ajudar, continuamos a ser os pioneiros desta iniciativa, Ricky, sobretudo tu, mas vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor dizer. Eu queria saber uma coisa. Eu tenho uma irmã que tratou dos papéis para a cidadania em agosto e até à data ainda não recebeu nada. Os processos de cidadania estão a demorar entre 9 a 14 meses, segundo a informação do site da imigração. Portanto, se for em agosto, estamos sensivelmente a 8, 9 meses. Espero mais 4 ou 5 meses, no máximo, e alguma coisa irá acontecer. Já fez os biométricos, as impressões digitais ou não? Não, nada. Correto. Deve 9 a 14 meses, há todo um atraso devido à pandemia, mas pode verificar, e eu recomendo fazer isso no site da imigração, como é que está o seu processo. Se não recebeu nenhuma carta, é caso para dizer que esteja descansada, porque está mesmo só atrasada. Exatamente. É uma questão de atraso. Esteja descansada. Mas é o seguinte, ela na altura, quando pôs os papéis, ela tinha carta verde na data e agora também caducou. O cartão verde caducou, não é? Yes. Isso não é importante, só se sair do país ou quiser Para sair. não pagar, o que tem que fazer tem que contactar o número da imigração, portanto, o site da imigração, e explicar exatamente isso, que caducou, na data em que caducou, e eles dar-lhe uma extensão consoante a necessidade que tenha para sair do país. Se não sair do país, vai continuar com o cartão caducado até ir colocar os fingerprints, os chamados biométricos, nessa altura, está bem? Então não tem problemas quando a chamarem por causa da carta verde caducada? Absolutamente não. Não, mas deve contactar a imigração. Claro. Porquê? Porque submeteu os papéis a tempo e horas, como deve ser. Claro, o problema é deles, mas a senhora está sempre safa, está bem? Ok, muito obrigada, sim, boa noite. Muito boa noite. Vamos a uma última chamada. Muito boa noite, liga aberta, faz favor. Boa noite. Então, diga, por favor. Eu sou o José Moreira. Ok, E eu gostava de ser informado. diga. Internet está fazendo esse programa. Ok, Mas muito obrigado.
queria saber, um dia de você falei, que ainda não revelei o meu cartão verde. Ainda não renovou o cartão verde? Está-me a ouvir? Tá, não, então bem, já. Ok, já renovou o cartão verde ou ainda não? Não relevei ainda. Está algum problema? Aham. Mas quer ir a algum lado? Ou quer sair do país? Não, eu quero sair daqui uns 2 meses, quando isso estiver. Pois, então é melhor... Tem que esperar se já renovou ou não. Não revelei. Então tem que renovar o mais rápido possível. Tem que renovar já o cartão verde. Faça essa renovação. Já expirou o cartão verde? Já acabou o prazo? Acabou o prazo no ano 2000. Em 2000? Pois tem que renovar. Deve renovar o mais rápido possível. São mais 700 paus, portanto deixe lá, não há problema. Certo? Sim. Pronto, não há mais nada a fazer. Tem que renovar, está bem? Então, muito boa noite, obrigado. Vamos agora fazer uma pequenina pausa. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E chegou a altura dos parabéns a você, é uma altura de aniversários, as pessoas estão felizes, estão satisfeitas, estão em família e há muitas velinhas para separar, como eu costumo dizer. Vamos então aos aniversários, ao Happy Birthday to You. Parabéns, Manuel Milheiro, 73 anos de idade. Muitos parabéns. Anabela Prazer, 56 anos. Muitos parabéns, Anabela. E é um prazer, não é? Miguel Gramata, 25 anos. Parabéns, Miguel. Daniela Fernandes, 19 anos. Muitos parabéns, Daniela. Linda idade e também muitos parabéns. E agora vamos para os casamentos, aniversários de casamento. Temos um, e é sempre agradável amar. É um tempo que nós praticamente mantemos como um dos principais momentos desta edição. Vamos então saber quem é ou quem são os felizes contemplados no aniversário de casamento de hoje. É o casal Silva, 33 anos de matrimónio. Ótimo. Muitos parabéns. 33 anos, foi há 33 anos que o amor sorriu. E já viste, tem o mesmo ar de felicidade que tinham há 33 anos. E assim é que é bom. É bonito, é? Parabéns. Então agora só nos resta a edição digital do Luso-Americano, foi publicada hoje, pode ver na página do Luso-Americano, vamos já mostrar-lhe. 62 mil ordens de despejo em New Jersey por não pagamento de rendas. A Europa prepara-se para a abertura ao turismo mundial, incluindo os Estados Unidos, em data a anunciar brevemente. Os Melungos, uma tribo americana que descende dos portugueses. Depois temos Eddie Branquinho, que é o novo mayor, presidente da Câmara interino na cidade de Palm Coast. A esperança de vida na Europa recuou cerca de 8 meses e depois toda a informação local também. Em Portugal foram 8 meses e 3 semanas, sensivelmente. Esta é a média que se faz todos os anos. E pronto, meus caros amigos, estamos ao final desta edição de sexta-feira do Especial Informação. Fique com mais um episódio de Amor, Amor e quanto a nós, voltamos a ver-nos na segunda-feira a partir de quando, Luís? A partir das 7h30 até às 8h30 da noite, como é habitual. Portanto, em nome de toda a equipa, produziu, realizou e apresentou, tenha uma noite muito descansada e até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.